A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada A Tristeza do Meu Cunhado. Esta história começa com uma pequena família no interior do Brasil, onde o sol escaldante do sul está sempre brilhando sobre as imensas abas de caju e borracha. Alfredo, que acaba de completar 35 anos este ano, é um homem do campo. Com pele bronzeada, rosto austero e uma figura rude por causa das inundações diárias fora do campo. Sua altura de quase 1,8 metros faz com que sua figura sempre se destaque no campo. Alfredo se casou com Daniela, sua esposa 1 ano mais nova que ele, que também era apenas uma garota do interior com os pés enlameados o ano todo. Os dois devem se apaixonar graças ao matchmaking. Depois ir morar juntos em uma casa de quarto andar construída por seus sogros para um terreno. A vida de casado de Alfredo e Daniela não era rica, mas eles tinham o suficiente para comer e vestir. Depois de alguns anos de negócios, além da plantação de borracha, o casal também abriu uma mercearia comprando produtos agrícolas de pessoas da região. Graças à diligência e economia, eles construíram uma espaçosa casa de 3 andares, que foi admirada pelos vizinhos. Daniela era gentil, mas sempre ocupada. Seu rosto está acinzentado por causa do sol, do vento e das preocupações. Por isso é difícil manter sua aparência jovem como quando ela era menina. Em contraste com ela, Melissa, irmã biológica de Daniela, possui uma beleza que deixa qualquer um que a conhece pasmo. Sua pele é rosa e branca. Seu rosto é brilhante com covinhas encantadoras e seus olhos sempre brilham com inocência. Mas ele tem um charme estranho. Melissa é alta e magra, com pernas longas e um corpo cheio de vitalidade na casa dos 20 anos. Melissa acaba de completar 20 anos. Conhecia vários namorados, mas todos se separaram logo porque seus pais a impediram, com medo de que sua filha fosse enganada. Incapaz de suportar as restrições, Melissa pede para morar com Daniela e seu marido para ter mais liberdade, além de encontrar oportunidades de trabalho. Mas no interior do Brasil, os empregos são escassos, principalmente como trabalhadores em fábricas. Originalmente não adequada para a personalidade voadora de Melissa, ela ainda fica por aí ajudando no supermercado e na loja do fazendeiro. Numa tarde quente, o sol brilhava tanto na estrada que o calor subia no túnel. Alfredo saiu do portão da casa e viu que Daniela acabara de voltar da plantação de borracha, com o suor encharcado nas costas da camisa, o rosto cansado. Você vai para o jardim hoje? Você vê pessoas carregando-o nas pontas das asas? Perguntou Alfredo, colocando o capacete de lado. Daniela enxugou o suor e respondeu suavemente: acabei de voltar de lá. Ainda não fui ao meu jardim. Deve ser à tarde. Você come e descansa. O que você quer dizer com a tarde? Alfredo assentiu, carregando a bandeja de arroz no meio da casa. Terminei de cozinhar. Espere Melissa voltar para comer juntos. Mas não é divertido comer primeiro e comer depois. Daniela não disse mais nada. Entrou e ligou o ventilador para dissipar o calor sufocante. No almoço daquele dia, Daniela e Alfredo sentaram-se e esperaram. Um momento depois, Melissa apareceu, com o cabelo preso para cima, vestindo uma camiseta justa e shorts curtos, parecendo jovem e charmosa. Alfredo olhou para ele, como se algo estivesse vibrando em seu coração, mas se virou apressadamente para pegar o arroz. Daniela perguntou à irmã com interesse: como você se candidata a um emprego hoje? Tudo bem? Melissa encolheu os ombros ligeiramente. Sua expressão estava deprimida. Acho que vou desistir. Não é adequado mendigar para sempre. Todo o trabalhador é demais. O salário não vale a pena.
Daniela suspirou, sem saber o que dizer. Desde o dia em que Melissa veio morar junto, a casa teve mais risos. Mas também semeou no coração de Alfredo um fogo difícil de nomear. Naquela noite, Daniela foi para o segundo andar com suas duas filhas para estudar, Chan na quinta série e Vi na terceira série. Alfredo sentou-se na sala assistindo ao noticiário e Melissa sentou-se para lavar a louça. Ele olhou para cima, viu sua jovem cunhada com uma camisa fina de 2 alças, pernas compridas expostas sob o short e ficou atordoado. Quando Melissa alcançou a prateleira da tigela, a pele branca sob a lâmpada dominou Alfredo. Em sua mente, ele praguejou silenciosamente: quem faz uma prateleira tão alta não sabe. Está realmente matando pessoas. Desde o dia em que Melissa voltou, o coração de Alfredo não estava mais em paz. A esposa da jovem irmã é como uma flor na seca, tanto perto como longe. Ele sabia que estava errado, mas aqueles olhares roubados pareciam irresistíveis. Quando Melissa trouxe a melancia para a mesa e se abaixou para complementá-la, Alfredo olhou para ela estupefato. Naquela época, em seu coração havia fome e medo, porque Melissa era irmã de sua esposa. Ele se afastou silenciosamente, mas a imagem ainda estava impressa em sua mente, fazendo Alfredo se revirar naquela noite incapaz de dormir. Naquela noite, Alfredo deitou-se na cama sem tirar uma soneca. Toda vez que ela fechava os olhos, a imagem da camisa de 2 alças de Melissa, pernas longas e pele branca e lisa aparecia claramente. Ele se virou para olhar para Daniela. Sua esposa roncava baixinho de cansaço. Seu coração estava ainda mais confuso porque ele queria estar perto de sua esposa para se aliviar. Mas em sua mente estava oprimido. Toda a figura era a figura de sua irmã mais nova e jovem esposa. Esperando muito tempo para ver Daniela voltar para seu quarto porque ela ainda estava estudando com seus 2 filhos. Alfredo se levantou e tomou um banho frustrado para aliviar a urgência nele. Ao passar pelo quarto de Melissa, ele teve um vislumbre da porta destrancada e até abriu uma pequena fenda. A curiosidade surgiu novamente. Ele olhou em volta e viu o silêncio. E então estendeu a mão e empurrou a porta levemente. No quarto, Melissa estava deitada de bruços na cama, vestindo uma camisola preta de 2 alças. Suas longas pernas ao lado da cama e seu telefone jogando na mão. A lâmpada noturna rosa pálido faz com que sua pele branca se destaque ainda mais. Alfredo ficou parado, com o coração batendo forte. Aquela cena para ele foi como o céu abrindo suas portas. A música do pequeno alto-falante tocava uma melodia folclórica que se misturava com os batimentos cardíacos irregulares no peito de Alfredo. Ele ficou em silêncio, sem ousar respirar com dificuldade. Muitos pensamentos de culpa girando em sua mente. Seu olhar estava fixo em seus ombros macios e depois deslizou pela curva esbelta. Inconscientemente, Alfredo sentiu que seu corpo estava tenso. Sua mão estava ligeiramente abaixada, enquanto se repreendia silenciosamente, e ele não pôde resistir ao desejo. Ele sabia que o que ele desejava estava bem na frente dele. Mas era muito luxuoso. A razão gritou para que ele se afastasse. Mas seus passos pareciam estar presos ao chão de tijolos. Naquele momento, Melissa se virou, as alças de sua camisa deslizando por um ombro, revelando uma mancha de pele branca. Alfredo estremeceu, quase soltando a respiração pesada. Então, de repente, os olhos de Melissa se voltaram para a porta. Ela fez uma pausa, quando estava prestes a gritar quando Alfredo entrou correndo, colocando apressadamente a mão sobre a boca dela. Me desculpe, liguei para pedir emprestado um carregador de telefone. A porta não está trancada.
Você está apenas entrando. Alfredo se recuperou rapidamente, o suor escorrendo no ar. Melissa revirou os olhos e gradualmente se acalmou. Ela afastou a mão dele. Respirando fundo. Você me assustou. Aqui. Cobre aqui. Eu pago amanhã. Alfredo pegou. Abaixou a cabeça e caminhou rapidamente para seu quarto. Com medo e arrependido. Assim que ele saiu pela porta, ele murmurou: quando você é bom, você quebra as cordas. Voltando para o quarto. Assim que Daniela entrou do quarto das crianças, Alfredo não pôde deixar de correr para sua esposa como um tigre faminto. Daniela ficou surpresa, pois por muito tempo, Alfredo usou a desculpa de estar cansado e trabalhar para evitar o sexo. Hoje, ele está mais proativo do que nunca. Daniela estava magoada e feliz e perguntou suavemente: por que você está tão estranha hoje? Eu só quero aquecer o relacionamento, respondeu Alfredo, mas sua mente estava cheia de imagens de sua irmã mais nova e sua bela jovem esposa. A partir de então, toda vez que via Melissa, o fogo no coração de Alfredo se iluminava. Não se atrevendo a tocá-lo, ele o suprimiu, trazendo um pouco de tudo para sua esposa. Daniela pensou que seu marido havia mudado e estava feliz, sem saber onde estava a verdadeira causa. Com o passar da vida, Alfredo e Daniela decidiram desistir da jardinagem, focar em mantimentos e produtos agrícolas. E a economia melhorou. Melissa também não foi mais se candidatar a um emprego, ficando na casa da vendedora. Dia após dia, Alfredo dirigia um carro para importar mercadorias. E ele era lojista, e seu coração estava cheio de desejos tabu. 3 anos depois, tudo estava estável, mas em sua vida de casado, Alfredo estava infeliz. Daniela era supersticiosa. Ia ver adivinhação e ouvia a professora dizer que tinha que se abster de sexo para prosperar nos negócios. Confiando nas pessoas, Daniela ouvia. Às vezes o marido levava um mês inteiro para tocá-lo. Alfredo era reconfortante. Tinha que lidar com isso sozinho e muitas vezes até tirava fotos secretamente de sua jovem irmã esposa como motivação. Enquanto isso, Melissa está ficando cada vez mais madura. Sua beleza está se tornando cada vez mais brilhante. Aos 23 anos, ela se tornou uma flor que muitos meninos da região perseguiam. Mas então, ela se apaixonou por Roberto, um jovem da cidade condicional. Roberto mimou, deu presentes sem arrependimento e até conquistou o coração dos pais e irmãos de Melissa. Todo mundo ama Roberto. No aniversário de Roberto, Melissa deu todo o seu carinho, dando sua inocência a ele. Desde então, o amor deles está intimamente ligado. A pessoa mais triste é Alfredo. Em seu coração, Melissa é uma bela imagem. Um doce sonho que ele só se atreve a vereador. Agora ela pertence a outra pessoa e é um homem rico e abastado. Alfredo estava com ciúmes e engasgado. Mas ainda tinha que parecer normal por fora. Um dia, Daniela disse ao marido: a partir de amanhã, vou ajudar a Melissa a vender frutos do mar. Não posso cuidar do supermercado sozinha. Ao ouvir isso, Alfredo ficou tão feliz em seu coração como se abrisse uma bandeira. A partir de agora, ele tem mais motivos para estar perto da irmã mais nova de sua esposa. Na manhã seguinte, Melissa desceu para casa, vestindo uma saia curta e cabelos soltos. Alfredo parecia estupefato, embora ele fosse familiar. Toda vez que ele olhava para ela, seu coração ainda tremia como da primeira vez. Vou esperar por você e ir, disse Melissa com uma voz um pouco fria. De fato, quando ela se apaixonou por Roberto, ela raramente estava perto de seu cunhado, mesmo um pouco distante. Sim, espere eu pegar o carro, respondeu Alfredo, sem se preocupar em notar sua atitude.
Apenas estar perto dela era feliz. No caminho, Alfredo sugeriu: você está cansado de acordar cedo para vender assim? Está tudo bem, é normal, respondeu Melissa sucintamente. O ar estava em silêncio. Depois de um tempo, Alfredo perguntou: você e Roberto estão bem hoje em dia? Melissa respondeu secamente: sim. E depois se afastou novamente. Naquele momento, um carro saiu correndo do beco. Alfredo pisou no freio e Melissa se inclinou para a frente por inércia. O cheiro de perfume deixou Alfredo tonto. Ela apressadamente sentou-se ereta, mantendo distância, as bochechas ligeiramente vermelhas. Alfredo sorriu para si mesmo, pensando consigo mesmo: tão suave. Por que pertence a outra pessoa? 5 minutos depois, a moto parou em frente à loja de frutos do mar onde Daniela havia importado um monte de mercadorias esta manhã. Alfredo montou o carro, desceu rapidamente e ajudou Melissa a carregar cada caixa pesada de isopor. Uma jovem com um corpo esguio abraçando uma caixa de peixe. Suor escorrendo por suas bochechas brancas. Vendo aquela cena, Alfredo sentiu pena e ardor nos olhos. Deixe-me carregá-lo. É tão pesado, disse Alfredo, pegando a caixa da mão de Melissa. Eu posso fazer isso. Não todos os dias, respondeu Melissa, sua voz ainda um pouco fria. Mas Alfredo ignorou, empurrando ansiosamente cada caixa para dentro. Quando ela se abaixou para arrumar o peixe na mesa, a camiseta que abraçava o antidono se esticou, fazendo o coração de Alfredo bater forte. Ele rapidamente virou o rosto, fingindo verificar os papéis, mas seu olhar ainda se esgueirou em direção a ela. Nos dias que se seguiram, a vida parecia girar em torno da loja. Alfredo usava a desculpa de ajudar a esposa de sua irmã mais nova. E todas as manhãs ele levava Melissa para fora e a buscava à tarde. Toda vez que ele carrega, ele fica nervoso e feliz. Embora Melissa falasse pouco, mesmo que seus olhos estivessem longe. Mas para Alfredo, apenas sentado perto dela, o cheiro de perfume flutuando em seus cabelos era o suficiente para fazer seu coração bater mais forte. Afinal, essa alegria não durou muito. Alguns meses depois, a família de Melissa realizou um casamento. Ela seguiu oficialmente Roberto de volta à cidade. Todos estavam felizes. Alfredo sentiu como se tivesse perdido uma parte importante de sua vida. No dia em que Melissa usou seu vestido de noiva, com o rosto radiante, Alfredo olhou para ele e engoliu as lágrimas. Ele bebeu bêbado. Sua boca sorriu ironicamente, mas seu coração estava partido. De agora em diante, a jovem cunhada com quem ele sonhava dia e noite pertencia a outra pessoa. Após o casamento, a vida volta à órbita. Melissa raramente visitava sua casa, ocasionalmente parando na loja por um tempo e depois saindo imediatamente. Alfredo ansiava por isso. Sentia muita falta, mas não podia fazer nada. Ele só conseguia espiar as fotos do casamento de Melissa na parede e seu coração estava pesado. No entanto, a vida não era como o esperado. A felicidade de Melissa rapidamente se despedaçou. Uma noite, ela pegou Roberto abraçando outra mulher no motel. Esse choque fez Melissa cair à beira do desespero. Não só traído, Roberto também gritou alto, até mesmo levantando a mão para esbofeteá-la quando questionado. Com lágrimas nos olhos, Melissa correu para fora, chamando a mãe com a voz embargada. Mãe, estou tão infeliz. Não estou mais aqui. Vamos voltar para você amanhã. Do outro lado da linha. Sua mãe suspirou confortavelmente, mas seu coração estava partido. No final, ela concordou em deixar sua filha voltar para casa. No dia em que Melissa trouxe a mala para casa, toda a família ficou surpresa com seu rosto emaciado.
olhos inchados de tanto chorar. Daniela correu e a abraçou. Extremamente compassiva, fique com você. Quando você se acalmar, então siga em frente. Melissa assentiu, com a voz rouca. Agradeço. Gostaria de pedir permissão para ir ao banheiro por um tempo. Os forasteiros só sentiram pena. Mas para Alfredo, seu coração estava cheio de alegria naquele dia. Um pensamento louco passou por sua mente. Sua primavera estava de volta. Poucos dias depois, Melissa recuperou sua bela aparência original. O processo de divórcio ocorreu rapidamente porque ela não tinha filhos. Ela se tornou oficialmente uma mulher livre, voltando a morar com sua família. Daniela a ama, cedendo seu antigo quarto para Melissa. E Alfredo e sua esposa se mudam para o terceiro andar. Alfredo não parecia ter uma opinião, mas estava feliz em seu coração, só de ver Melissa todos os dias. Para ele, é uma felicidade indescritível. Em uma noite de fim de semana, Daniela e sua mãe foram a uma cerimônia juntas no bairro, deixando Melissa em casa cuidando da loja com seu pai e Alfredo. À noite, toda a família sentava-se junta no tapete. O vinho foi derramado transbordando. Alfredo e seu sogro sacudiam suas xícaras constantemente, enquanto Melissa também tomava alguns goles para facilitar o adormecimento. Sentado à sua frente, Alfredo viu o colarinho largo de Melissa, os montes de pêssego escondidos sob o tecido fino e seu coração bater novamente. Quanto mais ele bebia, mais quente o sangue em seu corpo subia. Tarde da noite, meu sogro ficou bêbado e foi escoltado para o banheiro. Melissa limpou brevemente e subiu as escadas. Alfredo sentou-se por um tempo, sua mente girando, e então tropeçou no quarto de Melissa. A luz do quarto ainda estava acesa, e na cama estava a figura esbelta de sua jovem cunhada. Alfredo fez uma pausa. Seu espírito parecia voar para longe. De um lado estava o medo de ser descoberto. Do outro lado era o desejo ardente. Ele ficou em silêncio, com o coração batendo forte. E então se aproximou lentamente da cama. A lâmpada amarela brilhou, imprimindo claramente as curvas suaves de Melissa deitada de lado. O cabelo caindo no travesseiro. A respiração constante como se estivesse dormindo. Alfredo estava como os céus. Em seu coração subindo com ondas. Esta era uma oportunidade com a qual ele só ousava sonhar há muitos anos. Seus passos pareciam ter sido arrastados por magia. E Alfredo cambaleou na beira da cama. O cobertor se movendo ligeiramente. Por um momento, ele se assustou e o pensamento de medo bateu. Se Melissa acordasse, se Daniela soubesse, se toda a família descobrisse, tudo desmoronaria. Mas o fermento do álcool e o desejo reprimido por muitos anos tornam a razão gradualmente paralisada. Alfredo estendeu a mão trêmula. Tocou a borda do cobertor e puxou-o ligeiramente para baixo. Melissa balançou a cabeça para fazer o coração de Alfredo pular uma batida. Ele prendeu a respiração e esperou. Mas então ela relaxou novamente e continuou a adormecer. O doce perfume do cabelo da senhorita Daniela dominou Alfredo. Ele se abaixou e sussurrou, Melissa. Mas ela não respondeu. Esse silêncio tornou Alfredo ainda mais imprudente. Ele colocou a mão na pele macia. Uma sensação fria percorrendo seu corpo. Uma corrente elétrica que parecia perfurar todos os vasos sanguíneos o fez tremer. Alfredo não sabia quanto tempo ele poderia aguentar. Em seus sonhos, Melissa de repente deixou escapar, Roberto. Não me deixe. Sua voz embargou como se ela estivesse sonhando. E Alfredo ficou atordoado. Naquele momento, sua consciência lutou violentamente. Mas então o fermento divino sussurrou, só desta vez. Ele se abaixou, seus lábios tremendo contra sua pele branca.
todo o corpo de Alfredo em chamas. Mas ao mesmo tempo seu medo crescia. De repente, Melissa se virou, seus olhos sonhadores tocando-o. Por uma fração de segundo, Alfredo pensou que havia perdido a vida. Mas em vez de gritar, Melissa ainda estava dormindo, seus olhos semicerrados e pensando erroneamente que era seu ex-marido. Você, não vá, ela sussurrou, sua voz fraca. Alfredo enrijeceu. E então um pensamento passou por sua mente, fingir. Ele sussurrou baixinho, fazendo o papel de outra pessoa, aqui está você. Eu não vou te deixar. Essa frase fez Melissa relaxar completamente. Lágrimas brotando nos cantos dos olhos. Ela segurou a mão de Alfredo, tremendo como se procurasse conforto. Naquele momento, o coração de Alfredo pulou uma batida. Ele sabia que estava se aproveitando, mas não havia como voltar atrás. O tic-tac do relógio na sala silenciosa parecia mergulhar os dois em seus próprios mundos. De repente, houve um leve barulho vindo do corredor. Alfredo se assustou, retirou a mão apressadamente, puxou o cobertor sobre Melissa e saiu correndo da sala como um ladrão pego em flagrante. Voltando para seu quarto, seu coração ainda estava batendo forte. O suor escorria, embora a noite estivesse fria. Daniela tinha acabado de entrar, pensando que seu marido estava bêbado. Então ela se deitou na cama. Ela gentilmente cobriu o cobertor sem qualquer dúvida. Quanto a Alfredo, seus olhos estavam fechados, mas sua mente estava cheia de mil emoções, medo, arrependimento e uma alegria louca. Na manhã seguinte, quando toda a família tomou café da manhã, Melissa sentou-se em frente a ela, com o rosto ainda calmo. Alfredo olhou para ela, tentando ver se ela se lembrava de alguma coisa da noite passada. Mas Melissa comeu em silêncio, sem olhar para ele uma vez. O coração de Alfredo ficou aliviado, pensando que talvez ela não soubesse. Daquele dia em diante, a mente de Alfredo assombrou a imagem daquela noite. E ele ansiava por mais e mais maneiras de se aproximar de Melissa. Embora ele tentasse parecer normal, seus olhos não conseguiam esconder isso toda vez que ele acidentalmente tocava sua figura. Uma tarde, Daniela disse ao marido: "Você vai à loja lateral da Melissa. Está muito lotada hoje em dia." Alfredo respondeu imediatamente, sem pensar. Ele sabia que esta era uma oportunidade de estar perto de sua irmã mais nova. Naquela noite, depois de fazer as malas, Alfredo levou Melissa para casa. A estrada estava vazia. O vento soprava frio e o cabelo dela voava cegamente em suas bochechas. Alfredo tentou suprimi-lo, mas ainda tremia com a sensação de proximidade. De repente, o carro bateu com força e Melissa se inclinou para perto de suas costas. O coração de Alfredo batia forte e o cheiro corria novamente, fazendo todo o seu corpo queimar. Melissa sentou-se apressadamente, mantendo distância, mas Alfredo sabia que o momento estava gravado em sua memória. À noite, ele se virou e se virou novamente. Desta vez, não era mais uma vaga embriaguez, mas um desejo claro, insistindo em cada fibra da carne. No coração de Alfredo, uma voz chamou, para pegar. Deve ser uma vez. A vida de Alfredo e sua esposa está ficando cada vez melhor. A mercearia de Daniela e a mercearia de Alfredo estavam todas bem feitas. Mas quando o material está gradualmente completo, surge uma lacuna na questão do marido e da esposa. Daniela acreditava em adivinhação. Durante uma ida ao mercado, ela parou na velha cartomante sentada na base de uma árvore, e o ouviu dizer que se você quer prosperar nos negócios, você deve se abster de roupa de cama, limitá-la ao máximo para acumular fortuna.
Depois de ouvir isso, Daniela ficou confiante. Daquele dia em diante, ela recusou categoricamente as exigências do marido. Ele só permitia que Alfredo estivesse perto uma vez por mês. Às vezes uma vez a cada 2 ou 3 meses. Para um homem de 35 anos, o sangue quente está fervendo. É como uma tortura. No início, Alfredo tentou se conter, mas quanto mais tarde ficava, mais frustrado ficava, deitado ao lado de sua esposa à noite. Ele ansiava, mas toda vez que oferecia a mão, Daniela a ignorava. Não, eu te disse, se eu fizer isso, a loja vai falir. Depois de ouvir isso, Alfredo ficou zangado e desamparado, secretamente reprovando a superstição cega. Para se aliviar, ele procurou outro caminho. No começo era apenas uma fantasia. Depois se tornou um hábito. Toda vez que ele via Melissa sair com uma saia curta, pernas longas e finas e pele branca e lisa, ele tirava algumas fotos com seu telefone. À noite, quando sua esposa adormecia, ele a abria para vigiar e depois se consolava em humilhação e alegria. Quanto a Melissa, desde o divórcio, ela gradualmente recuperou sua beleza. Aos 23 anos, ela está mais brilhante do que nunca. Disse que as mulheres depois de um colapso são mais salgadas e sabem cuidar de si mesmas. Melissa é uma prova clara. Sua pele ficou mais branca e suave. Sua figura era rechonchuda e sua expressão era um pouco triste, o que a tornava ainda mais charmosa. Muitos homens na área tentaram se aproximar. Alguns ainda mais velhos que seu pai desistiu de flertar. Mas Melissa recusou. Seu coração ainda tinha uma ferida muito grande de seu curto casamento com Roberto. Quem mais sofreu foi Alfredo. Ele estava feliz por Melissa estar de volta e infeliz porque só podia olhar para ela e não ser tocado. A sensação de ter uma comida deliciosa bem na frente dele que nunca foi provada o deixou louco. Certa manhã, Daniela disse ao marido: "Você vai à loja de frutos do mar de Melissa. Há muitos produtos hoje e não consegue acompanhá-los sozinho." Alfredo fingiu ser lento, mas em seu coração estava alegre. "Sim, deixe-me ir." Na loja, Alfredo ajuda Melissa a carregar o bezerro, arrumar e, ocasionalmente, seus olhos dão uma olhada, pegando suas curvas que fazem seus vasos sanguíneos correrem. Melissa sabia, mas fingiu não notar. Ela friamente manteve distância, porque em algum lugar em seu subconsciente, ela ainda sentia o olhar de seu cunhado incomum. À noite, quando os dois fecharam a loja, Alfredo levou Melissa para casa. A estrada estava vazia. O vento soprava e o cheiro de perfume no cabelo de Melissa deixou Alfredo bêbado como fermento de vinho. De repente, um cachorro saiu correndo e Alfredo pisou no freio. Melissa o abraçou reflexivamente, seu peito pressionado contra suas costas, fazendo-o sufocar. Naquele momento, Alfredo desejou que a estrada nunca terminasse. Naquela noite, ele se deitou ao lado de Daniela, mas sua mente estava cheia de imagens de sua irmã e esposa. Ele brincou a noite toda. Então disse para si mesmo: "Um dia, eu tenho que tê-la, mesmo uma vez." Nos dias que se seguiram, os sentimentos tabu em Alfredo ficaram cada vez maiores. Ele estava com medo e desejo, como um viciado que não conseguia sair. Toda vez que Melissa ri, covinhas aparecem, seu coração bate. Toda vez que ela se abaixava para arrumar a linha, ele tinha que se virar, mordendo o lábio para manter a calma. No entanto, a vida sempre te provoca. Um dia, Daniela de repente disse ao marido: "Irmão, vejo que o filho de Melissa também está sofrendo ultimamente. Ou você deixa que ela me ajude mais. É muito difícil para mim correr para importar mercadorias sozinho." Alfredo engoliu em seco, fingindo suspirar.
Sim, deixe-me dizer a ele. Mas em seu coração, ele estava tão feliz que só queria gritar. Então, a partir de agora, ele e Melissa terão mais tempo juntos. Na manhã seguinte, enquanto Melissa descia as escadas, com o cabelo preso e a saia curta revelando suas longas pernas, Alfredo ficou parado por alguns segundos. Embora ele estivesse acostumado a olhar, seu coração ainda estava batendo como da primeira vez. Ele sorriu ironicamente, pegou o carro e esperou no quintal. Uma felicidade desajeitada surgiu em seu coração que ninguém sabia. Nos meses que se seguiram, Alfredo parecia viver um sonho. Esperar Melissa sair. Esperar Melissa sair. Buscá-lo à tarde. Limpar a loja à noite. Tudo isso o fez sentir que a vida tinha sentido. Todas as noites, quando Daniela dormia profundamente, Alfredo deitava-se de costas, com a mente cheia da silhueta de sua irmã mais nova. Ele se lembrou do sonho de Melissa sussurrar: Roberto, não me deixe. A piedade misturada com o desejo o fez sufocar. Outra vez, Daniela estava ocupada cuidando de seus 2 filhos doentes e teve que ficar em casa. Enquanto Alfredo estava no hospital depois de ser espancado pelo grupo de amigos de Roberto, Melissa foi convidada por sua irmã para cuidar dele. O quarto do hospital era espaçoso, com apenas 2 pessoas, tornando a atmosfera pesada e indescritível. Alfredo andava de muletas para se exercitar, suor pingando na testa. Melissa correu de volta para ajudar e disse com uma voz ligeiramente reprovadora: Você ainda não está bem. Por que andou tanto? E se eu cair? Alfredo sorriu, com os olhos grudados no rosto da irmã mais nova. Quero me recuperar rapidamente para poder voltar para ajudá-la comigo. Melissa se virou, evitando aquele olhar excessivamente direto. Ela silenciosamente descascou algumas laranjas. Trouxe-as para a mesa, colocou-as cuidadosamente em um prato e entregou-as a Alfredo. Ele aceitou. Seu coração estava animado como se tivesse recebido um presente precioso. À noite, Melissa foi ao banheiro para vestir a camisola. Alfredo sentou-se na cama, fingindo assistir televisão, mas seus olhos ainda estavam espiando quando ela saiu. A delicada camisola abraçou seu corpo redondo e completo, deixando sua garganta seca. Melissa subiu apressadamente na cama ao lado dela. Virou o rosto para dentro e não disse uma palavra. Na mente de Alfredo, um plano brilhou. Ele fingiu reclamar. O médico me disse para massagear minhas pernas para cicatrizar rapidamente. Mas Daniela não está aqui. Não sei a quem perguntar. Melissa hesitou e respondeu baixinho: Se sim, deixe-me ajudar. Ao ouvir isso, Alfredo ficou feliz como se tivesse pescado ouro. Ela subiu na cama e usou as mãos macias para massagear as pernas dele. A sensação fez Alfredo tremer e todo o seu corpo queimou. Ele fechou os olhos, tentando suprimir sua respiração rápida. Depois de um tempo, ele corajosamente agarrou a mão de Melissa. Ela estava assustada, prestes a se retirar, mas seu olhar sério a fez parar. Melissa, me desculpe, eu sei que estou errado, mas não vejo você como minha irmã mais nova há muito tempo. No meu coração, você é muito especial, confessou Alfredo, com a voz trêmula. Melissa ficou em silêncio, suas lágrimas rolando pelo rosto, lembrando-se de seu breve e amargo casamento com Roberto. Seu ex-marido a traiu, bateu nela e agora na frente dela está seu cunhado, que arriscou a vida para protegê-la. Apesar dos ferimentos, o coração de Melissa pulou uma batida. Ela sabia que isso estava errado, mas a sensação de ser querida e querida a tornava fraca. Não fale mais. Estou cansada, sussurrou Melissa, virando-se. Mas Alfredo sabia que a recusa não era definitiva.
Naquela noite, os dois estavam deitados em um quarto onde ninguém dormia pacificamente. Alfredo se virava para frente e para trás, cada vez que seus olhos tocavam a curva sob o cobertor fino. Seu desejo surgia novamente. Quanto a Melissa, ela puxou o cobertor com força. Mas seu coração estava batendo forte e sua mente estava confusa entre razão e emoção. Na manhã seguinte, Daniela ligou para Melissa, pedindo-lhe que ficasse no hospital por mais alguns dias porque as duas crianças ainda estavam com febre. Melissa concordou relutantemente, mas em seu coração ela estava dispersa. Ela não se atreveu a olhar diretamente para Alfredo, mas sua presença a deixou inquieta e desesperada. Dia após dia, a atmosfera entre os dois tornou-se mais pesada. Os toques acidentais, os olhares perdidos que pararam por muito tempo. Todos eles eram como um fogo latente, apenas esperando para irromper. Melissa sabia que estava à beira do abismo. Mas quanto mais ela queria recuar, mais ela era atraída para o olhar ardente de seu cunhado. Naquela noite, o vento soprava frio do lado de fora da janela. No quarto do hospital, havia apenas uma luz amarela fraca brilhando. Alfredo sentou-se com as costas encostadas ao lado da cama, seus olhos seguindo cada movimento de Melissa. Ela estava sentada na cama ao lado dela, dobrando a camisa que acabara de lavar, o cabelo caído e as mãos finas rapidamente. Alfredo engoliu em seco, seu coração batendo forte. Ele tentou se conter, mas depois deixou escapar: Melissa, me desculpe por ter dito algo que não deveria ter dito outro dia. Mas é verdade, não posso esconder isso para sempre. Melissa parou a mão, ficou em silêncio por um tempo e depois suspirou levemente: Não mencione isso de novo. Eu sei, mas não podemos. Eu sou minha cunhada mais nova. O que aconteceria com Daniela se ela soubesse? Alfredo respondeu: Veja, você sabe que está errado. Mas desde o dia em que me mudei para casa, meu coração não está mais em paz. Eu te amo muito, não apenas o amor de um irmão. Sua voz embargou. Melissa mordeu o lábio, seus olhos lacrimejando. Ela não respondeu, mas em seu coração, ela inchou. Certa vez, ela pensou que, após o divórcio, não acreditaria mais nos sentimentos de nenhum homem. No entanto, as palavras sinceras de Alfredo, além do sacrifício que ele fez para protegê-la, fizeram o coração de Melissa amolecer. O ar na sala estava quieto, e havia alguns passos no corredor. E então ficou em silêncio novamente. O tic-tac do relógio parece durar cada segundo. Alfredo respirou fundo, reuniu coragem e estendeu a mão para agarrar a mão que estava apoiada no colo de Melissa. Ela estava assustada, prestes a recuar, mas seus olhos estavam suplicando. Finalmente, ela desistiu, deixando sua mão descansar ordenadamente na dele. Eu sei que você não é digno, mas só de estar perto de você assim, eu sou o suficiente, sussurrou Alfredo. Melissa se virou, lágrimas caindo silenciosamente. Parte dela queria ignorá-lo, mas a outra parte ansiava por esse calor. A sensação de ser querida, de ser abraçada com ternura. Era diferente dos tempos em que Roberto era rude, fazendo seu coração palpitar. Depois de um tempo, Alfredo soltou sua mão, com medo de ter ido longe demais. Ele sorriu ironicamente e depois se deitou. Mas em seu coração, o fogo do desejo queimava ainda mais forte. Mais tarde naquela noite, quando Melissa estava dormindo, Alfredo ainda estava acordado. Ele observou silenciosamente a figura esbelta enrolada no cobertor. Sua respiração estava uniforme. Essa imagem o fez se encolher. Ele sabia que estava caindo no abismo, mas não tinha mais forças para se virar.
No dia seguinte, quando Melissa estava fazendo suco de laranja para Alfredo, ele acidentalmente tocou na mão dela. Ambos ficaram surpresos, mas desta vez não se retiraram imediatamente. Eles se entreolharam, e em seus olhos havia muitas coisas que não podiam ser colocadas em palavras. À tarde, Daniela ligou para dizer que não poderia entrar hoje, pedindo a Melissa que ficasse mais uma noite. Desligando, Melissa sentou-se em silêncio, confusa. Ela não sabia se deveria ficar feliz ou preocupada. À noite, depois de organizar tudo, Melissa apagou a luz e foi para a cama. Alfredo finge assistir televisão, mas na verdade está apenas esperando por uma oportunidade. Finalmente, ele chamou baixinho, Melissa. Sim, ela respondeu baixinho, virando as costas para ele. Eu preciso te pedir uma coisa. O médico disse que ele teve que massagear as costas para aliviar a dor. Você pode me ajudar? Melissa hesitou. Então se aproximou silenciosamente. Ela se sentou na beira da cama, as mãos trêmulas nas costas dele, e começou a esfregá-las suavemente. Essa sensação fez Alfredo tremer. Cada fibra de seus músculos despertou. Ele mordeu o lábio, tentando ficar quieto, mas seus olhos brilharam. A distância entre eles está cada vez mais próxima. O doce cheiro do cabelo de Melissa atingiu seu rosto, fazendo o coração de Alfredo bater mais forte. Incapaz de se conter, ele se virou, encarando o rosto dela. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Melissa estava confusa e estava prestes a se afastar. Mas os olhos de Alfredo se mantiveram firmes. Sua mão gentilmente levantou o queixo dela. Sinto muito, mas não posso mais me segurar, disse Alfredo baixinho. Melissa tremeu, seu coração batendo forte. A razão gritou para que ela ficasse longe. Mas seus olhos úmidos e brilhantes se fecharam gradualmente. A distância é apenas um sopro. Naquele momento, o espaço parecia estar esticado. Alfredo se abaixou, seus lábios quase tocando os de Melissa. Ela tremeu, as mãos ainda em seus ombros rígidos. Seu coração batendo como um tambor de batalha. Sua respiração apressada. Mas ela não o afastou. Um beijo suave caiu, apenas brevemente tocado como o vento, mas o suficiente para entorpecer o corpo de Melissa. Ela abriu os olhos, querendo dizer alguma coisa, mas sua voz embargou na garganta. Alfredo recuou, com os olhos assustados, como se tivesse acabado de cometer um pecado imperdoável. Me desculpe, eu não deveria. Alfredo gaguejou. Melissa abaixou o rosto, suas bochechas coradas. Ela não respondeu, apenas voltou silenciosamente para a cama, rastejando para dentro do cobertor. Mas durante toda aquela noite, ela se revirou e se virou. Sua mente em turbulência. Uma parte dela estava envergonhada. A outra parte era alegre. Como se ela tivesse acabado de provar um tabu no qual nunca pensava há muito tempo. Na manhã seguinte, o ar na sala estava pesado. Melissa evitou o olhar de Alfredo. Fez apenas o que era necessário para ele e depois sentou-se em silêncio lendo um livro. E Alfredo, toda vez que queria abrir a boca, engasgava. Ele sabia que com apenas mais um passo errado, tudo poderia desmoronar. Mas o coração das pessoas é inerentemente fraco. Ao meio-dia, quando Melissa acabara de lhe entregar o mingau, suas mãos se tocaram. O toque foi leve, mas foi como uma corrente elétrica fluindo. Melissa retirou a mão, mas Alfredo a segurou com força. Melissa, não me evite mais. Eu sei que você também tem sentimentos. Ontem à noite não fui só eu, disse Alfredo. Melissa balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. Não fale mais. Estou com tanto medo. Eu não quero ser a culpada pela irmã Daniela. Eu não quero.
Eu entendo, mas não posso evitar. Você é o maior desejo da minha vida, disse Alfredo, com a voz embargada, as mãos cerradas. Melissa abaixou o rosto, lágrimas caindo nas costas da mão dele. Ela não negou, nem acenou com a cabeça. Mas aquele silêncio foi a resposta. À noite, depois de limpar, Melissa sentou-se ao lado da cama olhando para Alfredo. Ele ficou em silêncio, mas um sorriso apareceu em seu rosto. Ela suspirou levemente e, em seguida, inconscientemente, estendeu a mão para acariciar o cabelo emaranhado em sua testa. Aquele gesto gentil fez Alfredo abrir os olhos e olhar para ela profundamente. Melissa, sua voz estava rouca. Ela se assustou, prestes a retirar a mão. Mas ele a agarrou e puxou levemente. A distância encurtou e os olhos se envolveram. Desta vez, o beijo não era mais fugaz, mas lento e quente. Melissa resistiu fracamente por alguns segundos. Então pareceu ser arrastada. Os dois estão imersos em um momento doce, mas culpado. O coração de Melissa estava batendo forte. Seu corpo tremia, mas no fundo havia uma sensação calorosa que ela não experimentava há muito tempo. Esse beijo não é apenas uma saudade, mas também uma liberação da solidão reprimida que os dois carregam em seus corações há muitos anos. Quando ele estava prestes a deslizá-lo para dentro da camisa de Melissa, seus lábios se separaram dos dele. Melissa estava respirando pesadamente, seu rosto corado. Ela apressadamente virou as costas e sussurrou: "Não. Não deixe isso acontecer de novo. Eu imploro." Alfredo acenou com a cabeça. Mas sabia em seu coração que eles haviam cruzado a linha. Depois de prová-lo, não será fácil parar. Naquela noite, os dois se viraram e se viraram. Alfredo estava deitado olhando para o teto, seu coração batendo forte. Melissa virou o rosto para a parede, lágrimas rolando pelo rosto. Ela disse a si mesma para enterrar tudo. Mas a imagem daquele beijo continuava a assombrando, fazendo-a tremer a cada respiração. Na manhã seguinte, Daniela ligou para dizer que estaria ocupada enviando mercadorias por mais alguns dias, pedindo a Melissa que ficasse no hospital para cuidar dela. Depois de ouvir isso, Melissa ficou atordoada. Seu coração parecia que ela tinha 100 cupins. Alfredo sorriu involuntariamente, seus olhos brilhando com alegria secreta. Naquele dia, os dois se comportaram normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas apenas um olhar, um pequeno gesto, seus corações palpitaram novamente. Os minutos de toque acidental. Os momentos em que os olhos se encontraram e depois se afastaram apressadamente. Tudo como um fogo ardente, apenas esperando para queimar. À noite, quando Melissa estava prestes a ir para a cama, ela usava uma camisola azul clara fina. A luz amarela brilhou, tornando sua pele branca ainda mais proeminente. Alfredo assistiu, seu coração querendo pular para fora de seu peito. Ele se virou, tentando se conter, mas sua respiração era mais urgente. Melissa reconheceu seu olhar, confusa. Ela se cobriu com um cobertor e fechou os olhos. Mas quanto mais ela mirava, mais distinta se tornava a imagem de Alfredo. Lembrando-se do momento na noite passada, seu coração se agitou novamente. Do outro lado, Alfredo não conseguia dormir. Ele se virou e chamou baixinho: "Melissa." Ela ficou em silêncio, mas seu coração estava batendo forte. "Melissa, eu imploro, não me odeie. Não importa o que aconteça. Eu ainda te amo." Sua voz era baixa, cheia de sentimentos. Melissa tremeu, lágrimas escorrendo sob os cobertores. Ela não respondeu, mas seu coração era como ser estrangulado. Naquela noite, os dois acordaram vazios, cada um com uma linha de pensamento.
Um tormento, mas o mesmo desejo. Nos dias seguintes no hospital, Alfredo se recuperou mais rápido do que o esperado. Ele aprendeu a andar de muletas. Cada passo ainda era doloroso, mas cheio de determinação. Melissa ainda está ao seu lado, ajudando a cada passo do caminho, limpando e cuidando bem dela. Pessoas de fora olham para ele. Todos pensam que é o carinho de uma irmã cuidar de seu cunhado. Mas só os dois sabem. Seus corações contêm ondas subterrâneas violentas. Uma tarde, quando Melissa ajudou Alfredo a se sentar na cama após o treino, ele de repente agarrou a mão dela. Melissa ficou assustada, mas seu olhar sério a tornou imparável. Melissa, sabe, graças a você, tenho forças para me levantar. Se não fosse por você ao meu lado, eu teria desmaiado, disse Alfredo. Melissa balançou a cabeça levemente, mas seu coração estava batendo forte. Não diga isso. Eu apenas faço o que preciso fazer. Daniela é quem ficou ombro a ombro com você por muitos anos. Eu sei, mas não posso mentir para o meu coração. Todos os dias aqui, eu só quero mantê-la ao meu lado para sempre. Alfredo apertou a mão dela ainda mais. Sua voz mais baixa. Melissa abaixou o rosto, lágrimas rolando pelo rosto. Ela queria deixar ir e se sentia doce ao mesmo tempo. Os sentimentos de Alfredo eram como um fogo que aqueceu seu coração. Um coração que havia sido quebrado muitas vezes por causa de Roberto. Mas ao mesmo tempo, ela estava com medo de enfrentar sua irmã e família. Naquela noite, estava chovendo, e o som da chuva caindo do lado de fora da porta de vidro deixou a sala mais silenciosa. Melissa deitou-se na cama, tentando fechar os olhos, mas não conseguia dormir. Do outro lado, Alfredo se virou repetidamente. Depois de um tempo, ele chamou baixinho: Melissa. Você está dormindo? Não. Você precisa de alguma coisa? Ela respondeu suavemente, sua voz trêmula. Eu só quero ouvir sua voz. Ao seu lado. Me sinto tão em paz, disse Alfredo. Melissa apertou o cobertor. Seu coração como se tivesse sido tocada por alguém. Incapaz de se conter, ela se virou para olhar para ele. Seus olhos brilharam sob a luz fraca, contendo muitos sentimentos. Eles se entreolharam por um longo tempo. A distância era de apenas 2 pés, mas parecia 10.000 milhas. Finalmente, Alfredo se apoiou em muletas, caminhando lentamente até a cama de Melissa. Ela entrou em pânico. Irmão, o que você está fazendo? Volte para a cama. Se alguém vir, e queria se sentar. Mas Alfredo sentou-se ao lado dela, segurando as mãos de Melissa com força. Ninguém veio esta noite. Ele apenas, só quero estar um pouco perto de você. Sussurrou Alfredo, sua voz suplicante. Melissa ficou imóvel, seu coração batendo forte. A razão gritou e disse a ela para se sentar para detê-lo. Mas seus olhos úmidos brilhantes não foram suficientes para mostrar o ato de recusa. Finalmente, enquanto Alfredo se deitava lentamente ao lado dela, ela não recuou. Naquele momento, ele a abraçou, lenta mas seguramente. Melissa tremeu, todo o seu corpo enrijeceu. Mas depois gradualmente relaxou em seu abraço caloroso. Suas lágrimas caíram, mas não apenas por causa da vergonha, mas também por causa do sentimento de ser amada e protegida. Eu sei que estou errado, mas não consigo parar de te amar. Alfredo sussurrou em seu ouvido, seu hálito quente correndo pelo cabelo de Melissa. Ela engasgou e não respondeu, apenas deixando tudo varrer. A solidão, as mágoas e o carinho de Alfredo se misturam, fazendo com que ela não seja mais capaz de resistir. Alfredo começou a tomar a iniciativa com beijos que caíram na nuca e nos lábios.
Seus dedos rapidamente desabotoaram cada uma das camisolas de Melissa e tocaram levemente a carne, fazendo-a tremer em seus braços. Então, a mão de Alfredo não estava nem um pouco à vontade. E ele teve que vestir a camisa e esfregar o pêssego cheio com o qual sonhara por tantos dias. Um momento depois, Alfredo deixou seus lábios para deixar Melissa recuperar seu ritmo respiratório. Durante esse tempo, Alfredo removeu lentamente tudo o que estava emaranhado embaixo dos dois. Então ele tocou levemente a terra mais preciosa da floresta profunda da mulher e a explorou com carinho. Acima da boca, ele alcançou a ponta do pêssego para apreciar seu sabor. E Melissa só podia deitar sob o corpo do cunhado, fechar os olhos e gemer na garganta. Quando Alfredo não conseguiu mais se conter, Melissa levantou uma perna sobre sua cintura sólida e levou o menino para a floresta seca como uma chuva de verão do lado de fora da janela chovendo. O som de carne e sangue colidindo com a respiração ofegante do homem que estava girando sua paixão pelo amor. O som de soluços no peito da mulher que está desfrutando do momento de felicidade em sua alma. Naquela noite, no quarto VIP do paciente, duas pessoas atormentadas deixaram seus corações liderarem o caminho. Eles estão em harmonia um com o outro, ansiando, felizes e com medo de que alguém descubra. Lá fora, o som da chuva caindo parecia esconder tudo. Quando tudo se acalmou, Melissa deitou-se no ombro de Alfredo, em silêncio por um longo tempo. Ela sabia que havia cometido um grande erro, mas no fundo, sentia que seu coração havia recuperado o calor que havia sido negligenciado por tantos anos. De repente, Alfredo disse suavemente: "Prometi manter isso em segredo. Ninguém saberia. Eu não quero que você sofra de novo." Sua mão acariciou seu cabelo. Melissa fechou os olhos, lágrimas caindo pelo travesseiro. Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Em seu coração, ela sabia que este era um caminho cheio de pecado, mas também um caminho que ela havia entrado por engano. Na manhã seguinte, quando a enfermeira trouxe o remédio, Melissa ajustou apressadamente o cobertor, evitando o olhar. Alfredo também parecia normal, mas havia um brilho estranho em seus olhos. Só de olhar um para o outro, ambos entenderam. Eles compartilharam um segredo que ninguém tinha permissão para saber. Daquele dia em diante, a atmosfera entre eles mudou completamente. Por fora, ainda é um cunhado, uma jovem cunhada, mas por dentro, cada olhar, cada gesto contém um segredo indescritível. Quando Melissa inadvertidamente se inclinou para mais perto, Alfredo lembrou-se do calor da noite chuvosa. Quanto a Melissa, toda vez que ela ouve seu nome ser chamado, seu coração bate mais rápido do que o normal, mesmo sabendo que estava errado. Nenhum deles podia se virar. Eles estavam amarrados por uma corda que era doce e cheia de tabus. Toda vez que eles têm seu próprio espaço juntos secretamente. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.